da primeira mesa, que vai ser sobre participação social no acompanhamento e avaliação da implementação do Plano Municipal da Educação e o papel do Fórum Permanente da Educação. Eu vou convidar à mesa a professora Ana Lúcia Sanches, secretária adjunta de Educação do município de Santo André e coordenadora do Grupo Técnico da Educação no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Por favor. Muito bem. Eu vou fazer a apresentação do currículo resumido da professora Ana Lúcia e, em seguida, nós daremos continuidade. Na verdade, peço desculpas, mas vou fazer também, convidar para a mesa, desde logo, as painelistas que vão trazer os relatos aqui do Codivar sobre a experiência da participação, participação social durante a elaboração do PME. Então, queria convidar, por favor, a Roberta França Fortes, diretora do Departamento de Educação de Ilha Comprida. Roberta, volta à mesa, por favor. A Valéria Cristina Rosa Ponte, supervisora de ensino de Ilha Comprida. Por favor, Valéria. E o Claudineide Paula Cardoso, pedagogo municipal de Barra do Turvo. Muito bem. A dinâmica proposta para essa mesa é a seguinte. Nós vamos convidar a professora Ana Lúcia a fazer um relato da experiência dela com gestores de educação no contexto do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que é um dos consórcios mais tradicionais e antigos no Brasil, que surgiu a partir da liderança do prefeito Celso Daniel em Santo André, na década de 90 ainda, congregando os 7 municípios do Grande ABC, que sofriam um problema da desmobilização econômica em função da crise da indústria, a perda do dinamismo econômico, e os prefeitos se juntaram para buscar soluções conjuntas para a região e não mais de forma isolada. A região metropolitana de São Paulo é uma região muito complexa, são 39 municípios, além dos 7 do Grande ABC, e essa cooperação intermunicipal é muito desafiadora, porque os municípios estão, na verdade, hoje quase conurbados, unidos, numa mancha urbana praticamente única. Você não vê mais a fronteira de São Bernardo, São Caetano, Diadema, e isso traz problemas muito sérios para a educação, e então a Ana Lúcia vai trazer uma visão quase de um contexto de dificuldade extrema, né? Que a gente espera que não aconteça, inclusive no Codivar, que a gente tenha uma política de planejamento, de controle do desenvolvimento, para não acontecer as coisas ruins que a gente fez na região lá de São Paulo, do Grande ABC, mas, por outro lado, tem uma riqueza muito grande, porque nessa história de quase mais de 20 anos, eles viram a força do consórcio. E a Ana pôde participar de grande parte desse processo, é um testemunho pessoal disso. Em seguida, vocês estão convidadas a trazer o relato de como foi aqui na prática a participação social na elaboração do PME. Como a Célia disse, nós vamos ter a ocasião de fazer algumas perguntas, se vocês quiserem, ou por escrito, ou usando o microfone. A gente vai ter um suporte das colegas aí para passar o microfone. Então, faço a leitura do currículo da Ana Lúcia e passo a palavra em seguida a ela. Ana Lúcia Sanches é secretária adjunta da Educação de Santo André e coordenadora do Grupo Técnico de Educação do Consórcio Intermunicipal do ABC, Grande ABC. Foi coordenadora de Educação Integral no município de Diadema entre 2008 e 2012. É doutoranda em Educação pela PUC de São Paulo e mestre em Serviço Social também pela PUC. É graduada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Santo André, docente em ensino superior em nível de graduação e pós-graduação lato sensu, atualmente professora nos cursos de Serviço Social da Unicastelo.
nas disciplinas de Infância, Pesquisa e Orientação de TCC. É professora convidada da Unify para cursos de pós-graduação em projetos sociais e intervenção interdisciplinar nas disciplinas de Gestão e Planejamento do Trabalho Social e Avaliação e Monitoramento de Projetos Sociais. É um currículo privilegiado e é um privilégio para nós tê-la conosco aqui. Muito obrigado. Muito bom dia às minhas colegas, aos meus colegas, né, que a gente sempre esquece dos homens aqui, né? E eu agradeço já o convite e digo que é uma grande satisfação estar aqui. Hoje eu quero estar aqui não como coordenadora do GT de Educação, mas como estou aqui para compartilhar essa experiência que nós temos acumulado junto aos 7 municípios lá do Grande ABC, e é essa a minha vontade aqui hoje, que a gente compartilhe das nossas dificuldades, que são muitas, e que nós todas sabemos disso, e estou aqui para isso. Então eu queria começar aqui, acho que eu vou descer, não sei se pode. Então, eu queria começar justamente aqui para falar de participação social na implementação do Plano Municipal de Educação. A gente tem que resgatar um pouquinho essa história. Você pode passar, por favor? Obrigada. Então, só para resgatar aí, para começo de conversa, do que mesmo que nós estamos falando, né? Com a aprovação do Plano Nacional de Educação, nós temos um grande desafio e todas nós estamos sofrendo por isso, em especial os gestores municipais responsáveis por essa articulação. Então, acho que por bem a gente precisa relembrar quais são as diretrizes do PNE, do que é que nós estamos falando mesmo, porque às vezes a gente só fala das metas, mas esquece de quais são os desafios que estão colocados para todas nós, né? Para todos e todas. Então, eu não vou falar, porque todo mundo já sabe, mas é só para a gente relembrar que esse é o começo da história, né? Que, no meu entendimento, é um marco na história do Brasil, porque coloca a educação num outro cenário de organização, de um sistema, de uma forma diferenciada do que, historicamente, nós, que já não temos mais 27 anos, vivemos aí nessa história da educação. Então, esse, para mim, é um marco inicial, e vou passar rapidinho essa parte para chegar onde... Obrigada. Isso. E aí, justamente, onde é que nós entramos, todas nós, né? O que os municípios têm a ver com isso mais efetivamente? Então, na própria lei, indica que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes essas que a gente mostrou, as metas e as estratégias previstas no PNE. O que dói o coração da humanidade é no prazo de 1 ano, só que não, né? Porque das dificuldades para executar da melhor forma, visto que aqui hoje vocês estão discutindo a melhoria da educação. Então, dessa dificuldade em 1 ano de cumprir, conhecer, acompanhar e elaborar um plano que tenha essa responsabilidade que é tão grande. Então, só esse... coloco aí também, né, 2 momentos importantes, né? Os entes federados estabelecerão seus respectivos planos, que assegurem a articulação a articulação das políticas educacionais com as demais políticas, particularmente as culturais, que é um elemento importante. Considere as necessidades específicas das populações do campo, das comunidades indígenas, quilombolas, garanta o atendimento das necessidades específicas. Eu só recortei isso para a gente recuperar um pouco esse caráter do que eu me proponho a falar aqui, que é dessa interlocução social que o plano precisa dialogar. E, enfim, promova a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais, e é justamente o que nós temos feito. E os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados e do federal e dos municípios, de que trata o caput desse artigo, estão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Então, o que eu quero destacar nesse momento, né? Nesse momento que é histórico, que nós podemos ter uma grande
é uma grande oportunidade para a educação, para esse momento, mas prioritariamente de agregar segmentos. Ainda falávamos, né, a história do vereador, né, um jovem vereador que se forma nesse processo, todos os segmentos que estão envolvidos aqui, né, os prefeitos, os vereadores, vamos falar mais à frente do fórum, de todos os segmentos que estão na sociedade e que são convidados a pensar junto conosco, né, porque não pode, não deve ser tarefa única das secretarias municipais de educação a execução dos planos. Então, esse é o momento privilegiado de colocar em pauta a educação e levar essa pauta para os demais, nessa capilaridade que a sociedade pode, favoravelmente, a educação desenvolver. Então, eu imagino que é um momento muito importante. Acho que é um momento também de um espaço, inclusive, eu comparo, Zé Mário, o momento do Plano Municipal de Educação com o momento dos planos diretores. Acho que esse é o momento, quando se desenha a cidade, toda a mobilização da cidade em torno do plano diretor, eu particularmente acho que esse é um momento tão importante quando se diagnostica a cidade, se percebe os territórios pelo viés da educação. Então, acho que é um momento muito singular, por isso que eu queria destacar. Bom, aí a meta todo mundo já conhece, eu não vou falar, né? Porque a gente já pode passar, eu só coloquei aí para a gente lembrar, pode passar, isso, e aí destacar aqui, nessa perspectiva da participação, na meta 19, assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos, mérito, desempenho, que é, diríamos, mais um temperinho para esse processo do envolvimento da sociedade. E, claro, que não se trata somente de... E não se trata somente desse momento que nós estamos falando de participação e desenvolvimento da sociedade. Todos os processos, desde a meta 1, né, ou garantir a efetivação da 50% de vagas em creche, já é nesse momento também nós precisamos da participação de toda a sociedade. Então, só destacando isso. O passo a passo, que é, inclusive, de vocês, né, o passo a passo da formulação dos planos municipais de educação. Todo mundo aqui, eu queria só que vocês levantassem a mão, todo mundo já teve noção desse passo a passo? Já. Tem noção do perigo e da palpitação, né? E é uma característica também dos dirigentes de educação, perder o sono, né? Quem nunca perdeu o sono na vida? Não existe, né? E aí, quando você vai olhar para essa agenda, né, todo o processo que precisam ser, que não é uma ação mecânica, o verbo é articular, né? É muito maior do que o fazer. E nós temos uma história das gestões públicas do fazer. A nossa capacidade executiva é muito grande, né? Todo mundo é rapidinha, vai fazendo, resolve, tem a capacidade muito resolutiva. Essa outra é um outro verbo que nós vamos adquirir nesse processo. Eu penso, isso é a minha opinião pessoal, de que os gestores de educação vão entrar num outro lugar, que é o papel de articulação social, que é fundamental e que vai nos agregar outras competências que eu tenho, assim, é uma hipótese que eu não posso dizer que eu tenho certeza, mas estou acreditando muito nisso, que vai mudar tanto para a posição da educação na sociedade, quanto a nossa posição frente aos desafios. Eu acho que a gente sai um pouco numa relação subalterna, isso é um pouco o que eu estou enxergando. A educação sempre teve um papel muito importante, relevante, mas ela se coloca com mais luz nesse processo e acho que a gente pode ganhar mais com isso. Então, aí eu trago aqui questões para a gente problematizar. Claro que o primeiro passo, até falei isso para o José Mário, que é o diagnóstico, né? É o primeiro momento que coloca o município a dialogar com a sociedade, com as diretorias de ensino. Fico muito feliz que vocês já comecem esse trabalho
com a diretoria de ensino participando efetivamente do processo, com, se possível, claro, as escolas particulares, né? Eu acho que esse é um grande desafio da integração. Nós temos insistido muito também no ABC da participação das diretorias de ensino. Nós temos 3 diretorias de ensino na região, que essa unidade é necessária. Para quê? Para a gente olhar o município, olhar a região a partir de um diagnóstico franco e honesto, né? Então, eu vou dar o depoimento aqui pela Prefeitura de Santo André, que nós finalizamos o nosso diagnóstico agora há pouco tempo. O que foi relevante nesse processo? Primeiro, a história da sair da casinha. Nós saímos do lugar da educação. Todo mundo, aquele bando de professora, né? Dialogamos com a Secretaria de Habitação na construção de um instrumental, um mapa georreferenciado. Então, dialogamos, nós temos em Santo André com uma divisão de indicadores e estatística que nos fez uma busca muito interessante de diagnóstico. Então, todos esses dados que foram compilados num mapa para a cidade, e que ofereceu um olhar físico, quando a gente fala de analfabetismo, do IDEB, gênero, raça, todos os elementos presentes no mapa, o número de vagas, lá nós não temos excedente, mas nós temos faltando, liminares em creche. Então, quando você joga todos os dados, os que estão previstos no diagnóstico do próprio PNE, inclusive nesse portalzinho que o MEC construiu aí, de acompanhando a meta, a gente vê quantas coisas nós temos ainda para fazer e que muitas delas a gente nem enxergava que tinha. Então, para mim, o primeiro baque, assim, quase um infarto, quando você olha o mapa e fala, eita pega, né? Nós estamos aqui fazendo tanta coisa, né? O povo se matando e cadê, né? Então, esse é o primeiro passo que eu quero destacar como relevante. Precisa acelerar, que eu me empolgo. O segundo que eu coloco é o momento desse pulo, né? Entre o município diagnostica e tem um exercício interno nosso de olhar para essas metas, olhar internamente com as equipes de educação infantil, de educação fundamental, como é que cada equipe olha para seu próprio diagnóstico e depois apresenta publicamente esse diagnóstico para os processos que virão no passo a passo e da construção das conferências municipais. No caso do ABC, nós criamos aí uma tradição das pré-conferências. Então, a cidade de Santo André, por exemplo, realizou ano passado e vai realizar novamente 4 pré-conferências, justamente para respeitar essa diversidade também dentro do próprio território e dar valor para esses lugares também. Então, só volta um pouquinho, e eu quero destacar nesse momento um sujeito muito interessante, que é o fórum, né? É uma indicação do Conselho Nacional, da própria elaboração do plano, né? O Plano Nacional de Educação indica a criação dos fóruns municipais. Não é uma coisa que eu falo assim, então cria um fórum, vai você, só que não, né? Eu estou com o só que não dos meus filhos, me perdoem os cacuetes de linguagem. E aí, o que tem os fóruns? Os fóruns são justamente esses espaços que dão a oportunidade dos sindicatos, dos diferentes segmentos que estão na cidade discutindo a educação e que venham, mas aí tem que ser muito estratégico, que venham desde o começo já olhando as metas e se comprometendo com elas. Então, não é um espaço corporativo, é difícil, não é uma conversa fácil, as universidades, mas é aí que a gente junta o povo. Isso eu estou dando um depoimento pessoal dessa vivência empírica. Se a gente construir um fórum que seja comprometido, né, fazer essa vivência formativa com o fórum, nós precisamos investir na formação. As pessoas não têm oportunidade de refletir
na abrangência que nós precisamos e na profundidade que o plano precisa. Então, garantir que esse fórum, claro, com a participação do município também, eu acredito que nós temos um papel estratégico nisso. Mas ele produz, por incrível que pareça, uma grande oportunidade de aderência dos diferentes setores que, eventualmente, se a gente fizer e depois não consultar, nós vamos sofrer problemas. Então, esse é o momento estratégico de tê-los desde o início da construção. O Conselho e o próprio Conselho Municipal de Educação, eu não sei se ainda nessa não certeza, se que lugar se é o do Conselho Municipal de Educação ou se é do Fórum Municipal de Educação. Então, a minha dica de amizade nessa história, amarra todo mundo e vai, né? Eu acho que é nessa perspectiva que nós temos trabalhado também, de fortalecer o fórum e dar a natureza da aprovação do Conselho. Então, ninguém perde seu poder, mas se fortalece. Pode passar, por favor. E aí, por último, nós precisamos da Câmara Municipal, né? Estou dizendo nesses 3 grandes passões aí, né? A realização da conferência, todo o processo que precede a conferência, para que ela tenha legitimidade, para que ela tenha credibilidade, para que ela tenha aderência mesmo, né, esse compromisso coletivo. E depois nós precisamos da aprovação da lei na Câmara dos Vereadores. Quem são os vereadores, né? Aqui não deve ser assim, mas eu conheço municípios, que eu não vou falar qual é, que aí tem vereador que manda assim um pedidinho de creche, acho que aqui nunca teve, né, na vida. E aí é isso, nós precisamos envolver também a Câmara dos Vereadores, né? O Legislativo é estratégico nessa construção desde o início, por isso que eu fico muito feliz de vocês terem um vereador aqui participando. Isso é singular. Nós temos que envolver os legislativos não como mas para que se possa formar um legislativo comprometido com as políticas regionais desde o seu preâmbulo. Vai ser discurso dele durante a campanha, a defesa da educação, é estratégico. Então, ter a Câmara envolvida desde o processo da formulação, inclusive do fórum, é um mecanismo muito interessante. Vamos lá. Bom, aí eu trago aqui, cheguei onde eu precisava, né, que eu falei, foi muito bem. E aí é o seguinte, nós estamos no consórcio intermunicipal do Grande ABC, um consórcio criado em 1997. Nós compomos a região metropolitana, a região metropolitana de São Paulo, toda a região de São Paulo que não tem divisa, não tem, uma coisa só, são 39 municípios, e o ABC é uma região dessa grande macro-região que tem 2.400.000 habitantes e 7 municípios. Nós temos um grupo de trabalho de educação, são muitos grupos de trabalho, de infraestrutura, desenvolvimento, saúde, educação, cultura, esporte, assistência, inclusão, direitos humanos, segurança pública, que se reúnem para pensar suas ações. O consórcio se organiza por meio de um PPA regional, um plano plurianual, assim como nós temos no âmbito municipal, lá nós temos no âmbito regional, que pensa políticas no âmbito regional, que definiu diretrizes para os próximos 4 anos. Então, nós estamos trabalhando desde 2013, com um PPA até 2017, executando essas ações. Foram plenárias regionais, com 1.474 pessoas participantes de plenárias nos 7 municípios e que definiu 5 desafios. Pode passar, por favor. O GT de Educação responde ao desafio Inclusão Social e Direitos Humanos, nosso programa Educar para a Criatividade e Inovação, e promover a realização integral do ser humano através da educação de gerações criativas, inovadoras, autônomas e críticas. E aí, as ações prioritárias do GT é a implantar o Plano Regional de Melhoria da Educação por meio do Plano Municipal de Educação, integrar as ações de educação, cultura, esporte e lazer, ampliar a educação de jovens e adultos, articulando escolaridade e profissionalização, promover a educação com competências criativas, investir na formação esportiva, espaços regionais,
e consolidar o Plano Regional de Cultura. Então, nós conglomerando, junto com o GT de Cultura e Esporte, em diretrizes únicas agora. O que nós, neste momento, onde é que está, o trabalho de vocês aqui é o trabalho que nós fazemos lá nos 7 municípios, que é justamente o status nesse recorte temporal que nós estamos agora. Então, é assessoria para a coleta de dados, então nós estamos justamente no momento de levantamento da coleta de dados dos 7 municípios. Nós temos, apesar de sermos uma região com bastante articulação, o GT funciona já com bastante potência, ele tem diferenças, às vezes, das prefeituras, né? Santo André e São Bernardo, por exemplo, e São Caetano são municípios que têm maior poder econômico perto de um município como Rio Grande da Serra, que é uma cidadezinha pequena e que tem um potencial econômico menor. Então, esse é o momento da gente unificar e garantir equinanimamente que todos os municípios tenham as mesmas oportunidades de diagnóstico, e isso o consórcio está oferecendo. Produção de um relatório dos dados regionais, como síntese dos diagnósticos municipais. Então, a partir do diagnóstico dos municípios, nós vamos ter esse mapa, né, da região. Assessoria para a realização das conferências municipais de educação com vistas no envolvimento da sociedade e a elaboração dos planos decenais. Então, oferecer para que os 7 municípios tenham os mesmos princípios e os mesmos elementos na confecção, para que, de fato, se saia um plano regional com os mesmos pesos e mesmas medidas. A publicação do Plano Regional de Educação e o acompanhamento por meio de um observatório de educação para a geração de status anual do PME-PRE, Plano Municipal de Educação e Plano Regional de Educação, com a realização de relatório. Então, a cada ano vai ser emitido no site do consórcio o relatório do acompanhamento das metas das 7 cidades, o que também leva à indicação desse olhar regional, que é o que nós queremos. Pode passar, por favor. Os desafios, né? Aí aqui eu trago um pouco das minhas inquietações. O estudo refinado dos indicadores em relação às metas, essa é uma inquietação que, se não for bem feito, a gente sofre, e acho que é um desafio para os municípios. A apresentação do diagnóstico e aderência, não sei se é um problema de vocês, mas é um problema para nós, das diretorias regionais e municípios, no compromisso do planejamento para a superação das metas. Então, o fato de estarmos todos juntos pensando em educação. A criação do fórum como novo ente articulador dos segmentos de educação. Considero que é muito relevante esse papel social que o fórum tem. A realização de conferências com ampla adesão, compromisso coletivo, cumprindo as metas. Então, não pode ser uma conferência de fachada, tem que ser, de fato, uma conferência, e aprovação ratificando os PMEs pelas câmaras municipais. Pode passar. E a síntese disso, né, o plano, como esse princípio social que rege o plano, né, esse princípio da mobilização social pela educação que rege o plano, não é uma tarefa única do gestor municipal, ele é um principal articulador. A efetivação do plano precisa de mobilização social para ocorrer. E eu estou muito com essa palavra da aderência, senão a gente faz, mas não pega, né? A gente faz todos os passos, mas não vira de verdade. Então, eu acredito, né, que o apoio efetivo, inclusive os recursos financeiros que advêm dessas ações, podem ser melhor potencializados se nós tivermos o apoio da sociedade. Então, nós precisamos da sociedade civil organizada e da sociedade civil em geral, apoiando e participando da construção do plano. Os resultados necessários para o alcance precisará contar com o apoio dos entes públicos e privados, né? E reitero essa história de que precisamos ter todo mundo junto para pensar isso. Nós não vamos fazer um plano, aliás, vai sobrecarregar os municípios se nós não trouxermos a sociedade civil, inclusive para pensar esse coletivo, para também não sobrecarregar e ficar um plano só municipal, e parece que todas as tarefas são do município e não são.
E o legislativo, e aí eu coloco isso, né, o legislativo é sujeito da efetivação e legitimidade social ao plano. Então, contar com o legislativo desde o início é garantir também, na minha opinião, essa efetivação do plano. Então é isso, e eu falo depois. Obrigada.